Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez na playlist Entrevistas, dessa vez trazendo um tema um pouco diferente, mas um tema importante, um tema que merece ser ouvido, que merece ser debatido e conversado. Gente, depois que a gente teve aí, né, a tão falada entrevista da ex-apresentadora, né, Xuxa, falando da questão do preso, falando da questão de se utilizar, né, presidiários como cobaias, a gente do canal que sempre procura trazer uma diversidade, trazer os dois lados, trazer um pouquinho de amplitude, a gente resolveu fazer uma entrevista apresentando um pouquinho do outro lado, né? E nesse contexto, a gente vai trazer hoje para vocês aí, fazer um bate-papo com o Thiago, tá? Que é o idealizador aí de um grupo que já, apesar de pouco tempo no Facebook, já tem uma quantidade legal de famílias que procura ajudar pessoas que têm familiares presos ou que já passaram por alguma experiência desse sentido. E eu acho importante a gente dar voz, a gente ouvir e tentar entender um pouquinho desse contexto. Então, gente, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o Thiago, para ele se apresentar, falar um pouquinho da história dele, né? E um pouquinho desse apresentador aí do grupo Suporte à Família do Presidiário. Foi o grupo que ele criou no Facebook. No final ele vai explicar direitinho. Já são aí 260 famílias, né? Na verdade, é um grupo que não tem inscritos, tem famílias, né? A gente sabe como é uma questão um pouco complicada e diferente do que a gente normalmente vê, mas que nem por causa disso não deixa de ser importante. Então, gente, sem mais delongas, eu vou passar a bola aqui para o Thiago. Thiago, boa noite, tudo de bom para você. Boa A palavra é noite, Léo. sua. Fica à vontade. Bom, obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, e acho que Nada. eu vou agradecer em nome de todas as famílias do grupo, porque todo Uhum. mundo precisa ter uma voz, né? Precisa ser ouvido. Bom, eu tenho 38 anos, fiquei preso por 6 anos dentro do sistema penitenciário, moro em São Paulo. Diferente do que muitos pensam, eu venho de uma família financeiramente estável, estudei, me formei, me pós-graduei, trabalhava numa empresa grande de mercado financeiro, de tecnologia para o mercado financeiro, era gerente lá, e no meu caso, eu acho que o preconceito me levou para a prisão, né? Não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe como o preconceito é pesado dentro da sociedade, tanto brasileira como do mundo todo, né? Racismo, orientação sexual, meu caso, e, bom, cheguei na prisão dessa forma. É difícil de lembrar, mas acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Para poder se preocupar com o próximo, a gente tem que saber o que aquela pessoa viveu, né? Então, diferente do que das opiniões de muitos que não sabem o que acontece na pele do outro, é fácil você falar para testar cosmético, por exemplo, com um preso, né? Você nunca esteve preso, então você não sabe o que aconteceu. Eu acho que por aí já dá para começar um pouquinho a nossa conversa, né? Não, verdade. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui o link no topo da tela, exatamente falando disso. Eu tenho um vídeo no canal contestando, né, conforme eu falei, a entrevista da apresentadora Xuxa, que foi muito infeliz, né? E na verdade foi o que ela disse o que ela pensava. Não foi sem querer, não foi uma coisa que saiu por sair, não. Ela diz claramente que eu sei que vão me criticar, mas é o meu pensamento. Então, a pessoa que fala assim, eu acho que o pedido de desculpas, por si só, ele perde a razão de ser e o motivo, né? Porque não é verdadeiro, é apenas para dar uma satisfação. Então, Thiago, vamos lá. Você foi preso, você chegou. Como é que foi a sua entrada na prisão? Como é que foi essa etapa? Conta pra gente ter uma noção de como é. Eu vou ser bem sincero, eu lembro de cada dia e de cada minuto que eu passei naquele lugar até hoje. Não que tenha sido traumatizante, eu acho que foi um aprendizado. Depende de como a gente vê as coisas, né? A gente pode ver com bons olhos ou com maus olhos. Eu fui preso em julho de 2014 e a primeira noite foi muito difícil.
Você não sabe, é um mundo desconhecido. E quando eu entrei, começou com uma agressão. No, não vou entrar em detalhes, mas os funcionários agredem você tanto fisicamente como psicologicamente, né? Então o seu conceito como ser humano passa a ser totalmente destruído nesse momento. Para mim foi foi difícil. Quando eu estava com roupa, uma calça jeans, um tênis, eles tiraram meu cadarço simplesmente pelo fato que eles não querem correr o risco de eu me enforcar, né? Aí eu pensei, "Poxa, mas por que eu falei isso, né? Então, quando eu entrei na cela toda fechada, eu pensei, eu entendo, porque as pessoas passam a ter essa mentalidade aqui dentro, né? Dentro da cela é um local preto, pintado de preto, sem luz. A minha primeira noite foi em cima de uma folha de papelão, sem comida, com as costas doendo, porque eu levei um chute do funcionário, simplesmente porque eu demorei para tirar minha roupa. Eu não sabia que tinha que tirar a roupa, né? A gente chega sem saber de nada e tendo que saber de tudo. Meu primeiro choque foi com os próprios funcionários, né? Eu achei, você não é bem recebido, nunca é bem recebido. Só que o processo é muito rápido. Quando você está dentro da cadeia, você não fica muito tempo dentro de um departamento policial ou de um centro de detenção provisória. Até sua condenação, depois da condenação, você vai direto para a penitenciária. E o mais chocante foi na penitenciária, que é quando você começa a aprender e conviver realmente com os outros detentos, né? Eu sou homossexual e venho de uma. E não sei conversar, eu trabalhava, não sabia conversar na linguagem da malandragem, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas, quando eu cheguei dentro do raio, que é onde é o quadradinho onde você convive com os presos, né, e as celas separadas, eles viram que meu jeito era diferente. Então, alguns já te recebem bem, outros já te recebem com medo, né? O mundo é muito grande. Dentro de uma cadeia, o mundo é só aquele quadrado. Então, problemas pequenos se tornam grandes e, e uma pessoa se torna uma sociedade inteira, em alguns casos, né? O convívio foi muito difícil, porque, no meu caso, por ser homossexual, eu sofri preconceito do próprio homossexual lá dentro. É uma competição. Então, todo mundo faz algo para sobreviver. O homossexual, na teoria, lá, infelizmente, faz programas. E eu não queria fazer isso. Eu sou homem, né? Eu sou um homem homossexual. Cisgênero, se eu não me engano, algumas pessoas falam. Que eu aprendi, eu nem sabia disso quando eu cheguei em 2014, eu não tinha muito desse assunto lá. Eu fui obrigado a depilar minha perna, fui obrigado a ter um nome feminino, e isso foi traumatizante para mim. Mas, por que é um momento de aprendizado? A gente passa a saber se impor. Então, eu, na época, com 32 anos, eu tinha medo de pedir aumento para o meu chefe. Lá eu aprendi a discutir com um cara que arrancou a cabeça da esposa. Então, foi, foi um choque enorme para mim, uma mudança gigantesca para mim e para minha família. Eu lembro, no primeiro dia que eu recebi a visita dos meus pais, eu estava com uma roupa toda bege, né, que é o padrão da unidade, eu não tinha roupa, estava com um chinelo, uma calça bege e uma blusa de moletom num dia super ensolarado, que era tudo que eu tinha. E meus pais, que nunca tinham viajado, entrado numa cadeia, estavam entrando pela porta. Ninguém aguenta, todo mundo chora, né, nesse dia, na primeira vez que você vê os pais. E aquele dia só me fortaleceu. É até difícil de falar, de lembrar um pouco disso, né, mas é uma coisa que a gente não esquece. E lá eu aprendi uma coisa: todo mundo ama alguém e todo mundo é amado por alguém. Ou seja, pode ser uma pessoa muito famosa, pode ser uma pessoa que acabou de sair da cadeia, ou pode ser o cara que fez coisa errada e realmente está na cadeia porque precisa estar. Para que ele ama alguém, ele é amado por alguém. Então, um ser humano como ser humano, preso ou não, rico ou pobre, ele merece o apoio da sociedade ou de outro ser humano. Eu acho que isso que eu aprendi lá. Eu não olhava para a cadeia como
um local de pessoas antes de passar por ela, né? Eu acho que eu não quero que ninguém tenha que passar por isso para saber o que passa lá dentro, o que a gente tem que fazer para as pessoas que estão lá, né? Exatamente. É interessante, porque às vezes é o que as pessoas normalmente falam, né? É nos momentos de dificuldade que às vezes as pessoas acabam se unindo. Às vezes pessoas completamente diferentes, pessoas com histórias diferentes, com vidas diferentes, com vivências diferentes, mas que às vezes por ter algo em comum, por estar passando pelaquela situação ali, né? De muitas vezes pouca comida, pouca bebida, pouca roupa, pouca, às vezes não tem um apoio familiar, né? A questão familiar ela varia muito de detento para detento. A gente sabe que tem detentos aí que passam boa parte da pena sem receber sequer dar uma visita, ninguém vai. Em compensação, tem outros que a família acompanha, a família quer ajudar, a família não se afasta daquela pessoa, né? E eu acho que, às vezes, a pessoa que tem um pouquinho mais num ambiente de que quase todo mundo não tem nada, pode fazer um pouco da diferença. No seu caso, teve disso? Teve. Dentro da cela existe um momento chamado subidinha. O que que é a subidinha? Depois das 5 horas da tarde, por volta das 6h30, 7 horas da noite já, todo mundo junta o que tem, aqueles que não têm, ou aqueles que têm um pouco, ou aqueles que têm muito, todos juntam e todos colocam no meio da cela. Eles compartilham a comida. Uhum. Olha, é muito difícil de alguém em São Paulo, dentro de um escritório, o colega não tem nada para comer, você come e você não está nem aí. Agora, por que será que um monte de preso que roubou, que traficou, ou que talvez nem tenha feito, né, tá lá por uma questão de justiça falha, consegue fazer isso? Aí, quando eu vi aquilo, eu pensava, poxa, tem potencial. Esse pessoal tem potencial de melhorar. Poxa, se eu não estou comendo uma bolacha, eu lembro de um fato, um rapaz tinha uma bolacha de maisena. Ele dividiu ela em 3 pedaços para mim e para mais um rapaz que tinha acabado de chegar na cela. E depois eu fui saber que esse rapaz que dividiu essa maisena em 3 pedaços era uma pessoa que, num momento de raiva, ele tinha cometido um crime muito pesado. Ele tinha assassinado a esposa. Totalmente arrependido. Você sentia o arrependimento dele. Mas ele estava pagando pelo crime e estava ciente disso. Mas ele dividiu uma bolacha em 3 pedaços, ou seja, não saciou a fome dele. Só que ele ajudou a saciar um pouco mais a fome de outros dois. Quando eu vi aquilo, eu tinha certeza que tinha potencial. E outro detalhe, toda noite as cartas são entregues para os presos, né? Uhum. Por 6 anos eu fiquei lá. Eu convivi com a mesma pessoa por 4 anos. Mesmo mudando de celas, ela mudava comigo, que era meu companheiro dentro da cadeia. Por 4 anos eu vi ele toda noite esperando uma carta da família. E por 4 anos essa carta nunca chegou. Então, às vezes, a pessoa ela não vê um apoio lá fora. Então, ela não se vê capaz de melhorar. Tem gente que é proativa, que consegue se automotivar e se autocorrigir, mas tem aquela que precisa de ajuda. Então, não é simplesmente porque, bom, ela não consegue se melhorar, vou dar as costas. Não, às vezes aquela pessoa é que precisa de uma mão estendida, né? E eu vejo muita esperança, muita força de vontade no pessoal que tá lá dentro. É uma coisa que aqui fora a gente quase não tem mais, né? Verdade. É o que eu falo sempre assim, tanto no direito quanto a gente vê muito aí, né? O surgimento da prisão e a criação do sistema prisional, ele tem um único sentido, ressocializar, né? Então, assim, se você não tem a capacidade de ressocializar, não há por que ter prisão, porque você sabe que você vai estar sempre gerando a reincidência, gerando aquela pessoa que está ali apenas para, muitas vezes, se aprimorar na vida do crime, que pode acontecer. Às vezes a pessoa entra por um crime pequeno, se convive com pessoas de alta periculosidade, porque foi o que você falou, ali a variedade de pessoas, a variedade de crimes, a variedade de motivos para estar ali é muito grande. E assim, se você não tem a esperança e não acredita numa ressocialização, você não tem porquê, não faz sentido. A pessoa desiste dela mesma, né? Sim. Meus pais, é,
Aliás, de 15 em 15 dias meus pais me visitavam, né? A visita não era só para mim. A gente recebia todo mundo da cela lá dentro. Então, eu mal conversava com meus pais, mas meus pais conversavam com todos os outros da cela. E eu lembro que no fim do dia a gente dividia a comida que meus pais traziam, né? Todos nós jantávamos juntos. E teve um rapaz que veio falar para mim assim, falou: Thiago, ver seus pais é como se eu estivesse tendo uma visita. Então, a partir daquele momento eu vi que não necessariamente precisa ser a família daquela pessoa, né? A pessoa só quer uma família, não precisa ser a dela. Ela quer alguém. Se sente adotada, né? Exatamente. Entende? O pai e a mãe do Thiago passam a ser pai e mãe daquele grupo. Quando você chegou lá e você estabeleceu lá na cela e tal, aquele grupo de pessoas era o mesmo grupo? Era constante ou tinha muita mudança entre e sai de pessoas, de colegas de cela? Assim, como é que era essa questão? Parece uma rodoviária. Rodoviária? Pois é. Tem gente que fica muito tempo na mesma cela, né? Mas às vezes você vê, passam pessoas violentas pela cela. E quando essas pessoas chegam, dá aquele burburinho lá dentro. Então tem momentos que você acha melhor você mesmo sair. Teve momentos que eu mesmo pedi para sair de determinados locais para mudar. Tem locais que você sempre vai achar pessoas ruins, né? Quando eu cheguei na penitenciária, por exemplo, eu fui para uma cela onde todos me sugavam. Eu não sabia conviver, então eu passei 40 dias sofrendo, literalmente, psicologicamente, fui obrigado a fazer coisas que não queria, com pessoas que eu não queria, por não saber me defender. Até que algumas pessoas boas apareceram e falaram: muda de cela, vai para outro raio, vai conhecer outro ambiente na cadeia que não é tudo assim. Então, você vai mudando de celas, só que as pessoas também vão. Então, passa 1 ano, passa 2 anos, você reencontra aquela que você conviveu antes. E então você sempre está reencontrando as pessoas, né? Nunca são só pessoas novas. Entendi. E aquilo que você falou, né, no começo, você, no teu caso especificamente, você sentiu tanto a agressão dos agentes do Estado, né, que teoricamente estariam ali para resguardar sua integridade física, como um detento, né? A partir do momento que o Estado ele te encarcera, te coloca num presídio, numa cela de uma delegacia, seja qual for, ele se torna responsável pela sua vida, né? Sim. Isso aí é básico. E você, no teu caso especificamente, você teve a violência estatal e teve a violência dos próprios presos também. Então, Sim. assim, tinha alguma diferença no seu modo de pensar? Qual era a pior violência? Tinha isso? Tinha. A pior violência é aquela que ninguém tá do seu lado para te proteger, né? E quando a violência vem do agente, todos eles concordam, ou simplesmente eles fecham os olhos. E essa é a violência que você simplesmente tem que aceitar, você tem que abaixar a cabeça e aguentar. Não vou dizer que eu fui diversas vezes agredido por um agente, porque não aconteceu, foi apenas uma, quando eu cheguei na cadeia. Uma vez um agente penitenciário falou para minha mãe assim: nós temos que tratar todos de forma adulta, porque a gente não sabe quem é o perigoso e quem não é. Naquele momento eu concordei com o que o agente penitenciário falou para minha mãe, mas daí eu aprendi a começar confiando. Como é que você começa confiando dentro de uma cadeia, né, com presos? Mas, poxa, começo agredindo, eu já começo colocando aquela pessoa acuada, né? Querendo se defender ou querendo atacar também, retribuir a agressão. Você já está complicando um ambiente que é difícil. Entre os presos, os que agridem, né, tanto psicologicamente como fisicamente, entre um que faz isso, tem 10 te protegendo. Então existe toda uma sociedade formada entre os presos, entre a população carcerária, que não permitem, né? Tem toda uma regra.
aqueles que estão fora do contexto, eles são convidados a ser, como um aluno transgressor é convidado a se retirar da escola. Tem isso. Então, eu me sentia seguro, por incrível que pareça, dentro da cadeia junto com os presos. Mas assim, até você ter esse grupo, ter esse nicho, você também sofreu violências de outros presos, né? Isso assim, é aquele ditado, antiguidade é posto? Ou seja, você começa a saber mais o que fazer, como fazer, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Você aprende a falar como eles, né? Porque existe toda uma linguagem lá dentro. Um exemplo engraçado, mas que foi importante para o meu aprendizado, você não... Uma vez me pediram, me entrega o manual para eu costurar uma bola, que bola você costura dentro da cadeia como forma de remissão, né? Me dá um Uhum. manual. Eu falei, que manual? Papel? Explicando como costurar a bola? Não, o manual era uma tesoura, ou um pedaço de prego para ele poder cortar a linha. Ou seja, existe, por trás dessa simples palavra, que tem um contexto totalmente diferente dentro da cadeia, existe toda uma linguagem lá dentro que, se você não fala como eles, você não é compreendido. Às vezes você é mal compreendido, né? E leva um tempo para você conseguir se adaptar ao convívio deles. Depois que eu consegui isso, eu consegui criar um espaço para mim lá dentro. Todos criam, né? Dentro de um tempo, Uhum. todos lá dentro conseguem seu espaço e conseguem seu convívio. Entendi. A questão da afinidade vai surgindo, você vai conhecendo pessoas que têm um pensamento mais parecido com o seu, ou que têm uma visão de mundo mais próxima da sua, e aí você tem, é natural do ser humano, né? Ele vai se juntando àqueles que trazem mais conforto, né, no dia a dia para aquela pessoa, poder estar próximo daquilo que ela pensa, daquilo que ela acredita. É isso mesmo. Entendi. Então, assim, aí você falou que quando você chegou lá, você teve a violência física, teve a violência sexual. Nessa questão, o fato de você ser homossexual é pior para o homossexual? Ele é menos respeitado na prisão? Ou mesmo a pessoa que não é homossexual, ela tem que se tornar uma? Como é que é isso? Não, eu já li alguns livros que falam sobre isso, né? No passado, realmente, existia essa agressão sexual de uma forma muito forte dentro da cadeia. Mas quando eu cheguei, não. O homossexual sofre mais porque você não pode ser você mesmo. Existem diversas posições, né? O transgênero, o travesti, o homem homossexual. E lá não. Lá dentro existe um certo preconceito porque os travestis exigem que um homem homossexual como eu seja um travesti também. E para os rapazes da população carcerária, eles querem se relacionar com travestis lá dentro. E para você ser mais aceito, poder conversar, se dialogar, você tem que agir dessa forma. Para mim foi muito difícil para conseguir meu espaço e agir da minha forma lá dentro. Mas tinha muitas pessoas, como vem da sociedade também, conhecem e tentam orientá-los a me aceitar. Uhum. Foi difícil nesse momento, por ser homossexual é mais complicado. Um heterossexual tem várias celas para frequentar. Eu só tenho uma. Dentre 30 celas, eu só posso entrar em uma cela. Eu não posso compartilhar o mesmo copo com um rapaz que não seja homossexual, por exemplo. Se ele beber água do meu copo, ele vai ser separado do convívio também. É a forma deles entenderem. Eu até hoje não compreendo isso, mas até hoje assim e não muda. Entendi. Mas então, assim, essa questão do começo, da violência, de você ser obrigado, como se falou, a depilar as pernas, a se travestir, conforme o tempo vai passando, isso foi melhorando. Sim. Você sente a necessidade de fazer isso para evitar aquele olhar torto das pessoas, né? Inclusive dentro da cela. Só que chega uma hora que você fala, caramba, não tem importar a pessoa tá dizendo de mim ou falando de mim, né? E vou ficar do meu jeito. Só que dentro da cadeia você só consegue fazer isso quando você consegue um certo respeito. Na cadeia eu só consegui esse respeito
visita. Tinha visita, que eu recebia CDF, porque era o momento que as pessoas podiam ter conseguir alguma coisa com alguém. Meu espaço foi sendo conquistado, infelizmente, dessa forma. É claro que existem, como eu falei, né, tem pessoas boas e ruins em qualquer lugar. E muita gente boa lá dentro me ajudou nesse momento. Ajudava a orientar, olha, não age dessa forma, tenta se defender, respeita um pouco a opinião daquela pessoa, talvez fazendo isso para ela. Por exemplo, eu depilei minha perna para não agredir uma pessoa que achava, que se sentia mal em ver um homossexual com a perna peluda, por exemplo. Lá dentro, você precisa fazer isso para sobreviver, né? Por isso que acho que a gente se torna mais forte, porque você passa a mudar o seu corpo para poder conviver numa sociedade. E eu acho que nada mais complicado e agressor psicologicamente do que isso existe.